Bom, estamos aqui começando o nosso programa Infranews Conversa com Quem Faz, e nada melhor para conversar nesse primeiro programa com Anne Matheus, diretora de pessoas, de gestão de pessoas da MRE. Anne está completando hoje 23 anos de ferrovia. Ela começou na MRS como engenheira trainee na área operacional, passou pela área de segurança e hoje é gestora de recursos humanos, gestora de gestão de pessoas. Anne, muito obrigado por estar com a gente aqui nesse primeiro programa do Infranews Conversa com Quem Faz. Você certamente é uma pessoa que faz. Mas antes de eu te fazer as duas perguntas que eu gostaria de te fazer, eu queria te contar uma história real. Tempos atrás, há muito tempo, eu trabalhei numa empresa de construção que tinha uma empresa de aeronave. Né? Eles achavam que a líder, na época, ganhava dinheiro com passagens aéreas, tá? A empresa tinha muita viagem, então resolveram montar uma empresa de companhia aérea. Bom, passado algum tempo, vamos trabalhar, vamos focar no business da empresa, começaram a vender uma série de ativos que não tinha nada a ver com o negócio, e uma das empresas foi essa empresa de aeronaves, e aí começou a venda, a empresa valia, eu não lembro dos números, tá? Mas vamos botar aqui uma ordem de grandeza, 300 alguma coisa, moeda da época. E aí a negociação foi se estendendo, se estendendo, se estendendo, e como a empresa estava fora de operação, não estava mais com interesse de operação, eles foram demitindo as pessoas. Bom, no final da negociação, quem comprou ofereceu só 30. E aí a turma falou, poxa, mas começou com 300, 30? Não, antes você tinha uma empresa, hoje você tem galpão e 4 aeronaves. Ou seja, o principal ativo da empresa, que eram as pessoas, era a capacidade de gerar negócio. À medida que elas foram sendo demitidas, o valor da empresa foi caindo, no final virou simplesmente ativos. Bom, dentro dessa ótica, e você como diretora de gestão de pessoas de uma empresa que tem N ativos imobilizados, locomotivas, vagões, pátios, como é que chama? Galpões, etc. e tal. Eu te pergunto, qual que é a dificuldade da gestão de pessoas numa empresa deste porte? E a segunda coisa que ainda não saiu da nossa realidade, o quanto que a tendência e a vontade das pessoas de trabalhar home office atrapalha na gestão do dia a dia. A palavra está com você. Mais uma vez, muito obrigado. Bom, João Carlos, primeiramente, muito obrigada. Assim, é um prazer imenso estar aqui hoje, podendo falar de algo que de fato é minha paixão, que é a ferrovia. Então, muito feliz de estar exatamente no dia de hoje, completando aí 23 anos. 18 de março de 2002 foi quando eu entrei e lembro desse primeiro dia até hoje. E essa história que você contou é uma história super, super bacana, assim, não conheço a história, não conheço a empresa, e fico imaginando exatamente como tenha sido a situação. Já trouxe aí um pouco da resposta, né? A empresa, o maior ativo são as pessoas, porque máquina todo mundo pode comprar, né? Você vai lá na loja, compra, vai no fornecedor, compra a máquina. Mas como transforma isso em resultado? São os processos realizados por pessoas, a ciência, o legado do conhecimento passa pelas pessoas, a forma como elas operam aquilo, como elas extraem o máximo do potencial daquele conjunto de equipamentos e recursos. E eu acho que é exatamente isso, né? Falando aqui de ferrovia, né? E aí que hoje eu completo 23 anos, acho que o nosso segmento em particular, o desafio da mão de obra que a gente tem ainda no nosso segmento, é realmente a formação de mão de obra e ela é feita um pouco no tempo, né? A ferrovia, a gente conhece a ferrovia com os pezinhos, a gente realmente precisa de um tempo de maturação da mão de obra, especialmente quando a gente fala nossa mão de obra técnica especializada. A gente vê que quando a gente fala sobre a formação, o grande pool de iniciativas está no segmento das próprias empresas, das próprias ferrovias, né? Hoje a gente tem pouca participação na formação, quando a gente fala de graduação, assim, de novo, fiz engenharia civil, eu não vi nenhuma cadeira de ferrovia, tudo bem que isso foi há mais de 20 anos atrás, não vi nenhuma cadeira de ferrovia, é, e não sei se isso faz parte hoje da grade de graduação, por exemplo, de uma engenharia civil. A gente vê poucas iniciativas na formação de mão de obra. É, ainda é um ambiente ainda assim que a gente trabalha muito para mostrar o que está por trás da ferrovia. Eu costumo falar muito com o time que não é porque nós somos antigos, a ferrovia é secular,
que nós vamos ser velhos, são coisas diferentes. Então, e hoje a gente vive muita questão da inovação, a questão da tecnologia, né? A ferrovia ainda opera ainda em ambientes que estão afastados dos grandes centros. Mesmo estando no Sudeste, a gente está em locais que realmente são, às vezes, zonas rurais, né? Estão afastados dos grandes centros. Especialmente a mão de obra, especialmente a mão de obra das gerações dos mais novos, buscam estar próximos dos grandes centros, onde conseguem equilibrar melhor algumas questões aqui relacionadas aqui a, a, a vida familiar, né? Às vezes tem um pouco disso. Então, nosso desafio é trazer um pouco do que existe de inovação, do que existe na ferrovia. Hoje, uma locomotiva tem muita ciência, tem muita tecnologia, tem muita eletrônica embarcada. A gente opera hoje na ferrovia, por exemplo, a gente tem áreas que a gente opera trens sem maquinista, uma operação remota, né? Então, nosso desafio, tem um desafio nosso de mostrar um pouco do que é esse segmento e de demonstrar que é um projeto que ele é construído no tempo, né? O saber da ferrovia, ele é construído no tempo e é construído no presencial. Eu acho que tem um pouco disso. Então, como que a gente vende esses projetos, como é que a gente vende essa oportunidade da carreira ferroviária, você bem pontuou, assim, eu hoje estou no RH, é uma área que eu vim trazendo a minha carreira para cá, mas comecei operações, foi 10 anos de operações, eu fui operações de campo em São Paulo, depois operações no corporativo, aqui no centro de controle, depois fui área de segurança, né, depois a área de desenvolvimento de RH, mas fui trazendo a minha carreira para cá, mas foi toda sendo construída. E eu acho que, especialmente aqui na nossa ferrovia, na MRS, a gente trabalha muito a questão de possibilidades de carreira. Nunca é sobre uma vaga e sempre sobre uma possibilidade de construção de carreira e de muito aprendizado. Mas são projetos que às vezes não são projetos de curto prazo, são de fato projetos de médio, longo prazo. E para isso, até inclusive, a gente conta muito com parcerias com instituições, por exemplo, é, como o sistema, por exemplo, o SESI é um parceiro nosso na formação de mão de obra técnica. A gente tem as escolas de liderança que nos apoiam bastante, tipo FIA, Dom Cabral, o próprio IME. A gente tem um curso de engenharia ferroviária que o IME, por exemplo, nos apoia. A gente tem diversas iniciativas hoje aqui na formação de mão de obra. Então, acho que é um pouco aqui do que a gente pode falar hoje. E eu não tenho como não falar desses desafios, trazendo as questões hoje que envolvem os modelos de trabalho que a gente hoje encontra, que cresceu muito, especialmente com a pandemia, que é o modelo de trabalho aí remoto, né? Que foi a segunda pergunta que você me fez. É, eu falo que a gente sempre tem que estudar nossos públicos sobre a ótica das suas necessidades individuais e particularizar cada público. Eu não tenho dúvida, e nós hoje temos o modelo híbrido de trabalho, ele funciona nos públicos administrativos, e sempre a gente acompanhando como isso. Hoje, eu estava dias atrás numa conversa aí com o time do Gartner, olhando hoje quais são as questões hoje que atraem um profissional, quais são as coisas que fazem hoje um profissional trocar de emprego. Eu não tenho dúvida que a questão de flexibilidade, ela veio na pandemia e ela trouxe diversos benefícios, né? Não tem como a gente ignorar, mas é fato que eu tenho aqui 80% do meu público é um público operacional, que está, obviamente, nas atividades de campo, e para essas atividades de campo é necessário e primordial que esteja-se presente. Então, o nosso desafio é trazer atratividade para esses projetos, mostrar para essas pessoas o valor desses projetos no campo, entender as necessidades deles, assim como a gente entende as necessidades do administrativo, e meio que casando, obviamente, nas suas particularidades. Mas eu não tenho como te dizer assim de novo, né? Eu vim de operações. Não, hoje certeza, se eu tivesse que ficar no modelo híbrido, minha curva de desenvolvimento, minha curva de aprendizado, ela seria desacelerada. Não tenho dúvida disso. Seria impossível, né, eu aprender o que eu aprendi no campo sem estar no campo. E era uma atividade que eu adorava, não à toa ando muito, né? Assim, mesmo enquanto área de pessoas, acho que uma das coisas que me ajuda muito hoje no que eu faço é ter sido cliente, né? Ter vivido a área de negócios. Então, eu rodo demais, viajo demais para nunca perder essa conexão com as operações de campo. Tenho um carinho assim muito importante, obviamente. Isso me ajuda bastante, mas eu falo assim, hoje o nosso desafio é de fato entender esses projetos, demonstrar o valor desses projetos, de conhecimento no campo, né? E como que a gente Rony, atrai essa. deixa- desculpa, desculpa. Sim, Deixa eu fica te à fazer uma vontade. pergunta assim, pertinente com o que você está falando. Quer dizer, eu da mesma forma também comecei minha carreira no campo, quer dizer,
É importante você estar numa empresa operacional como a MRS e ter conhecimento da base, quer dizer, a sua carreira ela é ascendente a partir do momento que você vai conhecendo como é que a empresa funciona e tudo, e nada melhor ou mais importante do que você começar no chão de fábrica. Meu pai era administrador e ele falava que o engenheiro chega no ápice da carreira dele quando vira um bom administrador, e é verdade. Agora, essa turma mais nova hoje, não quero, né, nominar nenhum tipo de geração, porque até me perco, tanta letra nessas gerações, mas eu digo assim, a turma hoje ela tem expectativa de exercer cargos gerenciais e altos sem conhecer o dia a dia da empresa, né, sem conhecer a base da empresa, né. Isso deve ser um problema sério para vocês aí dentro de uma empresa que a formação começa na base, né? Com certeza, acho que a gente está falando um pouco mais da geração Z, que tem, de fato, estado mais na pauta de discussão, assim, de várias rodas de RH que eu participo, não tenho dúvida. Eles trazem essa questão, é, tem uma questão relacionada à frustração que é mais difícil para eles lidarem, são mais imediatistas, mas ao mesmo tempo valorizam muito as relações profundas, sabe, João Carlos? A gente tem visto fusões de jovens com um profissional sênior muito interessantes, assim, muito interessantes. Por isso que eu falo assim, as gerações mais velhas sempre vão reclamar das mais novas, isso é fato. Sempre foi assim, é assim e continuará sendo assim. Acho que o nosso papel também é compreender o que que essa geração traz de coisas boas, porque eles têm um potencial criativo gigantesco, eles são nativos digitais e lidam com tecnologia de uma maneira assim, formidável. Ao mesmo tempo, tem essa pressa na ascensão, às vezes não tem todo o lastro requerido, então o nosso papel é demonstrar para ele como que a gente complementa, né? Eu gosto muito da complementaridade. Acho que o desafio geracional é como a gente consegue trabalhar duplas de sucesso. E para É, mim está muito de um sênior com um jovem, porque acho que ambos aprendem, ambos ganham. a gente chama isso na nossa empresa de engenharia, que é a Verity, de mentoria cruzada, né? A gente está sempre colocando uma pessoa 55, 50 a mais, 60 a mais, inclusive, em vários casos, com um jovem, justamente para fazer essa mentoria, principalmente do que você fala. O jovem traz essa questão do sistema. Você não vai imputar para uma pessoa que tem 60 anos de idade querer operar bem do jeito que uma pessoa de 25, 30 anos opera. Esquece. Só que esse de 60 tem um conhecimento de projeto que é formidável. Então, quando você faz essa mentoria cruzada, né, é espetacular, né? A empresa É tende a ganhar muito, né? isso. E quando ambos estão abertos a ouvir, né? Nem o sênior fechado nos seus paradigmas e nas suas coisas que já deram errado, e isso naturalmente vira às vezes uma fonte de resistência, assim como também o mais novo está disposto a ouvir histórias que já deram certo e que deram errado. Então, para mim também é formidável que exista um espaço para essa diversidade operar, né? Acho que isso para mim acho que é fundamental. Espaço onde essa diversidade possa colocar aqui as suas questões, possa colocar o seu melhor e a gente tirar o melhor resultado disso. Eu aprendi demais com as pessoas mais senior, sou extremamente grata. Acho que meus 23 anos aqui, eu seria injusto enumerar todas as pessoas que foram importantes na minha carreira. E eu acho que hoje o nosso desafio hoje é demonstrar para esse público, a gente não pode ficar relutando, sabe, João Carlos? Assim, porque às vezes eu fico escutando, não dá para relutar. Eu acho que essa é a mão de obra que a gente tem. Essa é a mão de obra que a gente tem, é a mão de obra que vai lidar e que traz diversos aspectos bacanas e positivos, diversos. Como que a gente pode extrair o máximo potencial delas? Acho que o nosso desafio é esse, como que a gente pode extrair o máximo potencial delas. Então, eu acho que as dificuldades hoje que os RHs passam é encontrar. Como que a gente vai encontrar aqui meios e alternativas para... Você acabou de colocar, mentoria cruzada, é fantástico. É fantástico. Como que a gente vai trabalhar isso? Como é que a gente vai. Hoje, um profissional sênior, que às vezes está encerrando a sua carreira, mas ele ele quer contribuir, como é que eu faço ele ficar feliz? Porque também sei que às vezes a gente tem uma série de questões que são mais burocráticas, que esse profissional sênior também já não está mais na vibe de lidar com isso. Mas ele tem um know-how, ele tem um conhecimento, ele tem um saber que pode ajudar demais. A gente acabou de fazer um projeto agora super bacana com um simulador nosso, um simulador novo, que a dupla foi literalmente uma pessoa 20 e pouquinhos anos com um profissional de 60. E deu um resultado fantástico, fantástico. E até comentei, cara, a gente tem que dar muita visibilidade nisso, porque eu acho que o caminho está por aí, sabe? Eu acredito.
demais. Eu fico vendo os jovens assim, eu olho os jovens hoje e falo assim, caramba, se eu fosse competir com essa turma para entrar no meu programa de trainee que eu entrei, eu acho que eu não entrava não, tá? Não, Eu não acho que eu não entrava, não. entrava não. Essa turma pensa muito rápido, né? Pensa muito rápido. Muito, muito, Pois é. muito. Bom, Anne, queria te agradecer, né? 15 minutos aqui de uma boa conversa. Você realmente faz acontecer, fez acontecer e vai continuar fazendo acontecer. O Portal Infranews agradece bastante a sua participação para esse nosso primeiro programa, que com certeza vai ser um programa de muito sucesso, porque a gente vai debater e conversar e ouvir histórias de realmente quem faz acontecer. Quer fazer alguma consideração final? Fique à vontade, a palavra está com você. Bom, João Carlos, assim, eu gostaria de agradecer demais o convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje, nesse dia de hoje. Desejo que muito sucesso aí para o portal de vocês. Já vejo todo o movimento aí que acontece. Espero ter contribuído, espero ter podido agregar. Me deixo aqui à disposição aqui para contribuir no que pudesse. E, de novo, a gente precisa investir em infraestrutura ferroviária, né? Acho que o Brasil é um país continental, então a gente precisa continuar investindo. Então, precisamos trazer essa mão de obra, precisamos demonstrar o valor da ferrovia, o potencial da ferrovia no cenário econômico aqui do Brasil, quanto que a gente pode agregar aqui e deixar de legado aqui para o nosso país aí que a gente ama tanto. Então, sigo aqui à disposição e meus votos aqui sempre de muito sucesso para vocês, tá bom? Muito obrigado, Anny. Bom, assim a gente encerra o nosso primeiro programa Infanews Conversa com Quem Faz. Agradecemos a Anny Mateus, diretora de gestão de pessoas da MRS. Agradecemos a MRS, né, por disponibilizar a Anny para bater esse papo com a gente. E fica aqui o nosso muito obrigado. Até o próximo.